abençoe nesta manhã, mais uma vez. Os companheiros que todos os domingos estão aqui na nossa casa, que buscam a assistência espiritual do nosso Centro Espírita Operários da Verdade. De início, queria informar que nós teremos hoje palestra do nosso querido irmão Russo, que vem do nosso interior paulista, nos presentear com as suas palavras, seu conhecimento, sua inspiração. E a nossa palestra de hoje se estenderá até às 11 horas, né? Nós gostaríamos que fosse até 11h30, meio-dia, mas você tem que almoçar, né? Tem que viajar, não sei. Mas enfim, até às 11 horas. Os companheiros que necessitarem do passe, que desejarem o passe, ao final nós teremos a equipe disposta a atendê-los da forma ordinária, da maneira como nós procedemos naquela fila rotineira até a sala ao lado, ok? Nosso irmão Roosevelt vem então nos visitar, e nós abrimos a nossa casa espírita de coração para recebê-lo, que a espiritualidade o abençoe por esse trabalho. E nós temos no Roosevelt aqui um companheiro espírita da cidade de Barra Bonita, onde preside a Associação Cultural Espírita Allan Kardec, e toda a renda obtida com os livros que ele escreve, que está disposto à venda ali fora, para quem quiser adquiri-lo, toda a renda é destinada a essa obra espírita, né, que é um centro onde eles têm um foco, que é a educação infanto-juvenil, numa região mais carente da cidade. Então é um companheiro que está aí semeando doutrina também nos corações desses pequeninos, né? Percorrendo o país, ministrando palestras, cursos, treinamentos, né? Sempre marcado. E aí um dado importante que nós sempre primamos aqui quando trazemos um companheiro para palestrar, um companheiro de fora, é a da fidelidade aos apontamentos de Allan Kardec, né? A doutrina espírita ela é codificada por Allan Kardec. Fora desse parâmetro não é doutrina espírita, embora muitas se denominem como tal. Também presidente da AD Regional de Jaú, Associação de Divulgadores do Espiritismo, aquela região muito bonita que nós já conhecemos. Então nós vamos aqui receber nosso querido irmão Roosevelt, a esposa, que vem aqui nos abençoar. Para tanto, vamos oferecer a nossa prece de todo o coração, com todo amor, pedindo que a espiritualidade da Liga que está presente alcance nossos corações. Então nós vamos, primeiramente, pedir aos espíritos amigos, desencarnados, que prepararam esse encontro, estão presentes conosco, que juntos, encarnados e desencarnados, elevemos o pensamento ao Cristo, nosso irmão maior, para rogar: Senhor, abençoa-nos nesta manhã maravilhosa, em que o sol brilha, anunciando a misericórdia divina, o seu amor por todos nós. Se presente, Mestre amado, porque toda a obra que se realiza aqui se inspira no vosso Evangelho. E a caridade, Senhor, é a bandeira que tremula e que nos convida à prática do amor ao próximo todos os dias. Senhor amado, abençoe nosso irmão Roosevelt, para que ele possa encontrar as melhores condições de transmitir o conhecimento espírita. E abençoa-nos a todos, Senhor,
para que saibamos ouvir e assimilar esses conhecimentos, para pô-los em prática em nossas vidas. Que a vossa paz, o vosso amor esteja presente entre nós. Que assim seja. Antes de iniciar, quero agradecer os nossos irmãos da área de comunicação, de apoio, que tão delicadamente se prontificaram estar aqui, mesmo com as falhas da nossa comunicação interna, estão dando todo o suporte para que esse encontro seja bem sucedido. Obrigado a vocês. Cusco, a casa é sua. Bom dia aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita, na oportunidade de hoje, o privilégio de experimentarmos os encantos que provêm da sua paz. Iniciamos agradecendo aos companheiros que conduzem esta casa e desta formação, responsáveis pela reunião, pela manhã que experimentamos. A observação da sociedade posta à nossa volta evidencia que todos somos desejosos de dias melhores. E eu estou convencido de que esses dias melhores assentam-se inequivocamente na divulgação e na prática daquilo que propõe Jesus. Encontrar companheiros que se dedicam a reunir outras pessoas para que possamos refletir acerca da vida maior, nos dá muito prazer poder contribuir, e registro aqui a minha gratidão. Agradecemos aos amigos todos que aqui se encontram, que da mesma forma, quando respondem ao convite de nos reunirmos para refletirmos em Deus, isso mostra de que em nós já existe germinando as sementes que evidenciam que a aproximação com a fonte geradora de vida é determinante. Particularmente, agradeço a presença da minha família hoje aqui, o que faz com que esse evento seja agregado de maior importância. Aos espíritos amigos que nos sustentam, e a eles fica o mérito de qualquer coisa que essa reunião, que essa manhã possa nos trazer. E por fim, pela importância que tem, eu destaco a presença da minha companheira pela cumplicidade caridosa que sustenta a minha vida e a causa a qual eu sirvo. Trabalhamos. Simeão, o velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma Jesus, ainda criança, nos braços e, distanciados de José e Maria, lhe questiona: celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar aos interesses do Senhor da terra? A criança sorri. Simeão, motivado pelas próprias angústias após um momento de reflexão, volta-se ao pequeno e prossegue dizendo: por que não nasceste vestindo a púrpura imperial, o que lhe daria maiores condições de circular entre os aflitos de toda sorte? Por que não nasceste na linhagem de Augustus, o divino, o que da mesma forma lhe daria poderes para circular dos gladiadores até os reis sem maiores comprometimentos? Responda-me, criança divina, como pretendes advogar pela causa do flagelado povo de Israel? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe daria poderes para influenciar a massa a quem devemos amparar? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? A criança lhe fixa os olhos,
Simeão mergulha novamente no silêncio e, após nova reflexão, conclui: por acaso vai circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas. Improvisarás ainda discursos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma, ou edificarás porventura templos de pedra, onde ricos e pobres aprenderão juntos como serem irmãos. Responda, criança divina, como pretendes edificar a obra do nosso Pai? Jesus levanta sua pequena destra, sua pequena mão direita infantilizada, e no impulso aparentemente natural a qualquer criança, bate, seguidas vezes, no peito envelhecido de Simeão, já a caminho do túmulo. E só depois de morto ele consegue entender que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas estava lhe dizendo que vinha das alturas infinitas para representar os interesses do nosso Pai, não nas instituições respeitáveis, mas efêmeras da terra, mas que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo no coração do homem. Jesus cresce, se torna um adulto, na verdade o maior de nós, e é considerado como sendo portador de um comportamento estranho, tão estranho que o próprio Evangelho guarda um capítulo inteiro para traçar o perfil psicológico estranho de Jesus, que tem como título Estranha Moral. Mas se estranha era antes, uma observação da nossa cultura e das nossas características mostraria que estranho é ainda hoje. Acreditam vocês que entre as estranhezas de Jesus, ele chegava a dizer de que não há males que não sejam perdoados, e de que a paternidade divina envolve a todas as pessoas, um comportamento tão estranho, mas tão estranho, que Jesus chegava a dizer de que nós deveríamos amar até mesmo aos inimigos, quando até hoje não aprendemos a amar aos amigos. Mas se estranho era antes, estranho prossegue sendo até hoje. E dos seus diálogos, dos seus discursos, nutrem-se a maioria das religiões e filosofias do mundo. Mas para a manhã de hoje, em particular, as nossas reflexões vão cintilar em volta de uma única expressão de Jesus, e que está grafada no Evangelho de João, no capítulo 16, ao versículo 33, onde ele se expressa dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como a nossa intenção é estudar a expressão, peço licença aos amigos para retornarmos e a analisarmos em partes, onde Jesus dá início dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E é necessário interromper já por aqui. Quando Jesus orienta para termos paz nele, é porque ele reconhece que existem outras formas de paz e que não estão baseadas nele, mas estas conhecemos. É a paz do mundo, a paz transitória, a paz que vem e vai ao sabor das circunstâncias. É aquela paz que nós experimentamos quando conseguimos algo que desejamos muito. É a paz material, que nós negociamos, barganhamos com as coisas. É aquela paz que nós sentimos quando conseguimos trocar o carro, quando conseguimos comprar a casa. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente o nosso filho entra na faculdade. A mesma paz que vai embora tão logo chega o primeiro boleto. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente a jovem consegue casar-se, sem observar que ao seu lado caminham outras que aguardam a paz logo após o divórcio. É a paz condicional, é a paz material, e não é dessa que Jesus se reportava. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E a paz assentada em Jesus é a paz pela paz. A paz a troco de nada, ou apesar de tudo, como queiram, é a paz que a criatura humana experimenta pelo simples fato de existir, simplesmente por estar aqui,
sem troca nenhuma ou favores espirituais, mas essa paz a maioria de nós está distante de experimentar. E ele prossegue dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E é necessário interromper mais uma vez. Esta expressão data de mais de 2000 anos. No mundo tereis aflições. Mas perceberam os amigos que cada vez que uma aflição aparece na nossa vida, nós nos comportamos como se fôssemos pegos de surpresa, percebeu já ou não? A gente diz, mas logo agora, mas justo agora, você está avisado faz 2000 anos. É que a gente nunca acha que o Evangelho é para a gente, já viu isso ou não? Sempre achamos que ele serve para os outros. Quantas vezes vamos na palestra, ouvimos a palestra, recebemos a mensagem e ficamos pensando, bem como meu cunhado tinha que estar aqui. Era tudo para ele. A gente nunca entende que o Evangelho é uma mensagem de Jesus pessoal a cada um de nós. Então não conseguimos entender que cada uma das suas passagens é porque ele, que nos conhece desde sempre, sabia da necessidade que teríamos em absorver aqueles apontamentos. Nunca achamos que é pra gente. É igual quando alguém morre, já viu isso não? Morre alguém, por exemplo, com 65 anos, tem sempre alguém no velório para falar, você viu? Fulano de tal morreu de repente. De repente nada, demorou 65 anos, porque depois que nasceu só falta morrer, falta ter mais nada para acontecer. Quem morre com 15 demorou 15, quem morre com 20 demorou 20, porque nasceu, só falta morrer. E no mundo tereis aflições, nem se assusta com a próxima. E ele prossegue dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus conclui essa expressão, ele estabelece que para vencer o mundo existe uma única condicional: tende bom ânimo, porque foi assim que eu, Jesus, venci o mundo, adquirindo a capacidade de enfrentar as dificuldades, os obstáculos e as dores naturais com um ânimo elevado. Aí essa expressão começou a me fascinar. E eu comecei a procurar tudo o que existe na nossa vasta literatura espírita a respeito do ânimo elevado, do bom humor, e me surpreendi vendo que encontrei apenas 3 textos isolados, nada mais. Mais fascinado fiquei ainda, porque quanto mais estudamos, percebemos que o nosso nível de ânimo ou de humor é determinante para a vida que temos hoje. O nosso nível de humor é determinante para caminharmos num mundo de provas, obstáculos, dores e angústias, conservando a dignidade que a doutrina espírita impõe. Quando nos falta humor, vivemos, mas sofremos muito mais do que é necessário. E talvez foi isso que levou Madre Teresa, a gigante de Calcutá, a cunhar a expressão de que a menor distância entre 2 homens é o humor. Quando temos humor, vivemos e enfrentamos as nossas dores com retidão moral. Quando nos falta humor, tudo piora. Principalmente ou especialmente nos nossos relacionamentos, que já não são fáceis. Quando falta humor, tudo se compromete. Porque viver com gente chato é muito chato. Vocês vivem com algum chato, sim ou não? Ele está presente na sala? Se tiver, olha para mim e disfarça, ele sabe que você está falando. Porque chato, contrariado, é muito chato. Então nós começamos a perceber a dificuldade que existe. Só que da mesma forma que existe gente chata, também existem lares chatos, empresas chatas, centro espírita chato, só em Jundiaí que não, mas eu conheço muitos. Casas enormes com 300, 400 pessoas, você chega, vai entrando, quer cumprimentar as pessoas, não dá, porque está todo mundo entrando com pressa para sentar logo na frente, para tomar logo um passe, ir embora logo para casa, para chegar em casa e descobrir que não tem nada para fazer. É uma perturbação mental.
Tanto é que na nossa casa nós estabelecemos uma diretriz. Qualquer pessoa que ali vá para se submeter a um tratamento espiritual, além de toda aquela conversa que nós já apresentamos e os amigos conhecem bem, evangelho no lar, leitura edificante, aquela coisa toda, nós incluímos sorria. Trate bem as pessoas. Ou acreditam os amigos que os espíritos vão se destacar de alturas incontáveis para vir depositar remédios doces em corações amargos? Claro que não, porque não surte efeito, como assevera Emmanuel, o orientador espiritual de Francisco Cândido Xavier, ao afirmar de que ninguém vai experimentar pleno céu tendo alojado o inferno no coração. Todo o processo de cura se opera de dentro para fora, e desta forma o nosso nível de ânimo para o enfrentamento da vida, o nosso nível de humor é determinante. E eu fiquei fascinado e comecei a estudar a expressão para edificar a obra. Você é o humor que você tem, que da mesma forma quer estudar essa única expressão de Jesus. No entanto, Allan Kardec orienta nas obras fundamentais que sustentam a doutrina espírita, de que a doutrina espírita deve respeitar aos imperativos da ciência. Tanto que Allan Kardec afirma que se um dia a ciência provar que estamos errados num ponto, devemos acatar a ciência e abandonar esse ponto. É a confiança na própria obra. Então eu também gostaria, como não existe doutrina espírita segura sem cumplicidade de Allan Kardec, que o meu estudo tivesse a contribuição da ciência. E fui procurar o que a ciência diz acerca do ânimo elevado, do bom humor. E qual não foi a minha surpresa quando já de cara encontrei o CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças. É um catálogo onde estão listadas todas as enfermidades conhecidas. Qual não foi a minha surpresa quando encontrei que no CID, na sua 10ª revisão, foi incluído como patologia mau humor, sob os nomes de distimia, bipolaridade, que a escassez de tempo não vai nos permitir aprofundar. Mas o caso é, para a ciência médica, para a ciência convencional, mau humor é agora patologia, doença passível de medicamento e tratamento. Conclusão espírita: se você está sempre de cara empurrada, está sempre de cara fechada, não é gentil com as pessoas, não cumprimenta ninguém, é por causa disso chato e agora é também doente. E quem está dizendo não é a doutrina espírita, é a ciência convencional. Quanto mais estudava, mais fascinado ficava e prossegui. Até que eu encontrei na revista super interessante, na edição de dezembro de 2012, uma matéria especial, onde eles diziam que se nós pudéssemos reunir na mesma situação geográfica, no mesmo local, todos os abatidos de ânimo, todos os desanimados e chatos, e criássemos ali a República dos Abatidos, esse país seria o 4º país mais populoso do planeta. Conclusão espírita: se você está sempre de cara fechada, não é gentil com as pessoas, não cumprimenta ninguém, é por causa disso chato, é também doente, mas não está sozinho. Aonde você for, você vai achar outro chato. Somos muitos. Onde você vai, tem. E nós passamos agora a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que também dá a sua contribuição, porque disponibiliza no seu site, acessível a todos os amigos, que somente nós, agora números caseiros, nós, os brasileiros, no mesmo ano de 2012, nós consumimos 43 milhões. 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor, somente nós. Para termos uma ideia quantitativa, daria uma caixa para cada habitante do estado de São Paulo. É verdade que a ciência está no mundo a serviço da providência divina, mas nenhum medicamento vai substituir o contato que a criatura humana deve ter
com Jesus e o Evangelho. Nem um remédio, nem uma draga, nem um comprimido vai substituir o contato da alma humana com Jesus, porque não podemos esperar uma vida saudável, distanciada da fonte que gera a vida. E nós seguimos adiante ainda, mas alguém poderia contestar já de início dizendo: Rúlio, você deve estar enganado. Sabe por quê? Porque eu sou chato, estou sempre de cara emburrada, estou sempre de cara amarga, mas eu não estou sempre doente. É ou não é espírita? E nós perguntaríamos: será? Ou nós acostumamos de brincar de ficar bom? Já visto ou não? É igual gato e rato. Você tem uma dor na perna, toma comprimido na perna, passa o sintoma, 2 dias depois dói as costas. Aí toma comprimido para as costas, passa o sintoma, na outra semana dói a cabeça. A gente toma comprimido para a cabeça, a gente vai brincando de ficar bom, quando na verdade nunca estivemos sãos. E a prova disso assenta-se na descoberta de uma jovem ciência, ainda no ramo da medicina, chamada psiconeuroimunologia. É uma jovem ciência que estuda a influência das emoções e dos sentimentos na saúde. Somente hoje a nossa ciência afirma com bases irrecusáveis essa realidade, de que de acordo com aquilo que cultivamos por dentro, sentimentos e pensamentos, adoecemos ou não. Para nós espíritas, a boa notícia é que há exatos 61 anos antes da ciência chegar a esta conclusão, Francisco Cândido Xavier, por meio da sua pena mediúnica, trouxe ao mundo a obra Entre a Terra e o Céu, de onde subtraímos a seguinte contribuição: orgulho, inveja, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças no corpo físico. Mais de 60 anos antes da ciência chegar a esta conclusão, a doutrina espírita, por meio da obra de Chico, já nos apresentava essa realidade, que de acordo com aquilo que cultivarmos por dentro, é o que teremos do mundo lá fora. Então a única maneira que temos é compreender de que aprender a enfrentar os nossos problemas com um ânimo elevado é determinante para a nossa qualidade de vida. Mas alguém poderia contestar dizendo: você está dizendo isso porque você não conhece a minha vida. Se soubesse quanto problema eu tenho, como a minha vida é difícil, você não está falando isso. Se soubesse quanto eu sofro, eu sei, mas isso é sempre possível, nunca fácil. Na verdade, qualquer coisa que possa tirar a nossa vida da situação em que se encontra, colocando-a numa situação desejada, nunca é fácil, mas sempre é possível. Alguém perguntaria no impulso natural: prova. E eu provo, pela observação da vida daqueles que já conseguiram aquilo que nós apenas agora estudamos: enfrentar as nossas dores e angústias com ânimo elevado. Podemos observar a vida do próprio Chico Xavier, que dentro dessa proposta, se chegarmos às nossas casas hoje, já que Jundiaí é uma cidade digital, e colocar lá no seu computador, no Google, Francisco Cândido Xavier, aparecerão rios de vídeos, de áudios, onde ele falava de doutrina espírita, mas não hoje, que está na moda falar de doutrina espírita, que a doutrina espírita nem é mais só para espírita, não. Ele falava de doutrina espírita numa época em que ninguém queria falar, e na maioria das reuniões ele estava sozinho à frente e plateias inteiras com uma única intenção: provar que ele era um charlatão, um mentiroso. Assistam, ouçam e vejam se encontram uma única palavra de agressividade, uma resposta num tom maior, uma manifestação de aspereza. E eu creio que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Foi assim que eu, Jesus, venci o mundo, adquirindo a capacidade de enfrentar as nossas dores e angústias com um ânimo elevado. E quem não conhece Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele era cego, tetraplégico e cardiopata,
Poucas obras falam da sua grandeza. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Mas conta a sua biografia, que quando Jerônimo Mendonça era jovem, saudável ainda, sem problema nenhum, ele tinha um comportamento particular. Todas as vezes em que estava se arrumando para sair de casa, para passear, para trabalhar, via a própria imagem no espelho, ia se arrumando, penteando o cabelo e dizia para ele mesmo: "Ê, Tarzan, tá bonito, hein?" Era um solilóquio, um comportamento que ninguém conhecia porque ele envergonhava-se de falar. Mas o fato é, todas as vezes que Jerônimo Mendonça estava se arrumando para sair de casa, olhava-se no espelho, batia nos músculos fortes e dizia: "Ei, Tarzan, está cada vez melhor, mais bonito." E o tempo passou. O tempo passou, até o dia em que Jerônimo Mendonça, ainda saudável, foi no centro espírita pela primeira vez. E chegou no centro espírita pela primeira vez da mesma forma que a maioria de nós chega num centro espírita pela primeira vez. Chegou assustado, sentou lá no fundo, ficou olhando em volta, crendo que centro espírita é aeroporto de espírito, que você vai ver um baixar, outro descer, outro subir. E a palestra aconteceu. Ele observava com especial atenção. Mas naquela casa, a estrutura de trabalho era um pouco diferente. Havia uma mesa semelhante a essa, e após a reunião pública, alguns médiuns se sentavam à volta e recebiam mensagens por meio da psicografia. E naquela manhã não foi diferente. Ele ouve a palestra, conclui-se, os médiuns sentam-se e as mensagens começam a vir. Mas um médium em particular recebe uma mensagem, lê, não entende muito bem, e vai chamar o dirigente do trabalho dizendo assim: "Recebi esta mensagem agora dos espíritos, e eu sei que não é comum na nossa casa e a mensagem não é muito clara, mas o espírito que a ditou pede que ela seja lida ao público, porque a quem ela é endereçada saberá lhe reconhecer pela análise do seu conteúdo." O dirigente do trabalho leu, também não entendeu. Mas até hoje a gente é assim, ou não é, espírita? Se o espírito mandou ler, lê. E ele pegou a mensagem e foi. Chegou à frente e disse: "Meus irmãos, peço licença, não é comum na nossa casa, mas no nosso trabalho de psicografia recebemos uma mensagem e o espírito que a ditou pede que seja lida ao público, porque a quem ela é endereçada saberá reconhecer pelo seu conteúdo. Peço licença, vou ler a mensagem." Pegou a mensagem. É para um tal de Tarzan. Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Eles têm ou não têm bom humor? Quem que conseguiria anunciar uma desgraça de maneira tão clássica? Segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Os dias passaram, a vida viajou rápida e logo convida Jerônimo Mendonça a sentar. Não andava mais. Logo mais à frente, para deitar, tornou-se tetraplégico. Um pouco mais adiante, a fechar os olhos, ficou cego e desencarna. Cego, tetraplégico, cardiopata, com a característica de nunca ter reclamado da vida. E hoje eu aqui fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: "No mundo tereis aflições." Temos uma chance, tem de bom ânimo, porque foi assim, enfrentando as dores do mundo, enfrentando as angústias da vida, é que eu consegui vencer o mundo, assevera Jesus. E esse é o impulso para cada um de nós, que deve nos servir de ânimo para, da mesma forma, agirmos, adotarmos essa conduta, porque cada uma das nossas angústias, dores e constrangimentos tem por trás uma lição que deve ser compreendida pelo Espírito. E quanto mais resistimos, quanto mais teimamos, mais sofremos e mais nos mantemos necessitados das mesmas lições.
Mas seguindo à frente, aprofundando os nossos estudos, nós chegamos numa outra obra de título A Gênese, onde Allan Kardec, no item Criações Fluídicas do Pensamento, à altura do item 13º, ensina de que da mesma forma que o nosso planeta tem uma atmosfera que o envolve, cada um de nós tem uma atmosfera psíquica, e por meio dela atraímos seres e circunstâncias. Quando alguém diz, por que tal coisa só acontece comigo? A acepção adequada da pergunta seria, o que em mim atrai esse tipo de experiência que eu não desejo mais? Quais dos meus pensamentos, quais dos meus comportamentos atraem para mim esse tipo de situação que eu não desejo mais? Desta forma, o homem é herdeiro de si mesmo e epicentro de tudo que lhe acontece. Tudo que acontece no mundo à volta tem a sua origem dentro daquilo que cultivamos no nosso patrimônio pessoal, no nosso mundo mental. E é assim que cada um pode conhecer o que atrai por fora, fazendo uma análise daquilo que é por dentro. Alguém necessariamente poderia perguntar, mas eu tenho, Roosevelt, que mudar minha vibração, o meu mundo interno e a minha atmosfera psíquica? Isso eu já não sei, porque isso é análise individual. Se a nossa atmosfera, conforme ensina Allan Kardec, que atrai toda a nossa vida, é resultante do universo interior, cada um tem que fazer a sua análise particular. Não dá para saber. Mas se quiserem, eu posso ajudar a fazer uma análise. Já que insistiram muito, eu vou ajudar. É mais ou menos assim. Vocês conhecem data show, sim ou não? Data show? É como se na prática nós colocássemos um data show aqui, fizéssemos uma oração pedindo a presença de seres superiores que nos atendem, e chegando aqui, tocam o nosso data show, que passa a ser um data show divino. Não sei se existe, mas está criado. A pergunta é a seguinte, espírita: nós podemos projetar agora aqui para todo mundo assistir qual é o seu universo íntimo? Nós podemos projetar para todo mundo assistir como é que o que você faz quando ninguém te vê fazendo em parâmetros morais? Nós podemos projetar agora aqui para todo mundo assistir como é que você fala dos seus amigos e dos inimigos? Porque se não puder, é bom mudar, porque os espíritos estão vendo. Os espíritos estão vendo. É desta forma que eles sabem exatamente com qual de nós podem brincar, quais podem conduzir e quais não. É como se na prática tivesse um espírito perturbado aqui comigo, e olhando a plateia e vendo a atmosfera fluídica de cada um, ele dissesse, com aquele ali eu faço o que eu quero. Esse aqui é bom nem tentar. Aquele também eu levo para onde eu quiser. Esse aqui é bom nem tentar. Allan Kardec ensina, por meio da nossa atmosfera fluídica, atraímos seres e circunstâncias. Tudo que acontece por fora tem origem no nosso mundo íntimo. Desta forma, dita o bom senso, se nós aprendêssemos, seguindo as orientações de Jesus, a enfrentar as nossas dores e angústias com ânimo elevado, da mesma forma mudaríamos toda a nossa estrutura de vida por uma questão de justiça. Atrairemos situações melhores porque nos melhoramos por dentro. É esta a grande luta da alma humana. Mas seguimos adiante e depositamos agora a nossa atenção numa outra obra, também notável, o Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec, no capítulo A Obsessão, à altura do item 250, sem nos aproximarmos na obsessão, que não é o nosso tema hoje, mas ele nos dá ali uma contribuição acerca da obsessão, que vai ao encontro das reflexões que fazemos agora. Allan Kardec ensina que para qualquer tipo de obsessão, qualquer história, qualquer grau, qualquer profundidade dela, não importa, um elemento é basilar. É necessária a sintonia mental entre perturbador e perturbado. Sem sintonia, sem obsessão. Você pode até ter um espírito perseguidor, mas se não houver sintonia mental, ele não tem menor acesso sobre você. É desta forma que ter um obsessor não é problema nenhum.
Estar obsediado é uma catástrofe, porque eles começam a conduzir a nossa vida e nós percebemos os quadros de miséria moral onde a criatura pode se envolver pela culminância com esses espíritos. Só que dentro deste linha de bom senso, se é necessário sempre sintonia para que os espíritos atuem sobre nós, mais uma vez, dita o bom senso, de que aqueles que aprenderem a enfrentar as próprias dores cultivando um ânimo elevado, se livra naturalmente das induções obsessivas, porque não permite sintonia com espíritos perversos. Quem enfrenta as próprias dores com ânimo elevado não oferece a menor condição de estar influenciados pelos maus espíritos, porque necessitam de sintonia. Nos livramos de brinde das obsessões. Mas essa é uma questão que a gente não gosta. Nós não gostamos de achar que os espíritos somente atuam sobre nós quando nós permitimos. É melhor se sentir vítima deles, coitados, porque sempre que falamos de obsessão, sabe por que a gente gosta? Justamente porque cultiva a ideia de que tudo que a gente faz de mal ou que acontece de ruim em nossa vida, a culpa são dos obsessores, dos espíritos que nos perseguem. E não são, novamente, por duas vertentes basilares. Primeiro, porque a gente sabe fazer mal para a gente sozinho, sem ninguém ajudar. Pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que fazemos, a gente sabe fazer mal para a gente sozinho. E segundo, porque vários constrangimentos que nós passamos na vida, eu e você, várias situações constrangedoras, sabe quem põe no nosso caminho, espírita? Não são os maus, são os bons, são os espíritos amigos. E aprendemos isso no final do capítulo da vida espírita em O Livro dos Espíritos, quando lemos que entre as atribuições dos nossos amigos espirituais está a de medir o nosso crescimento moral, a de acompanhar o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento. Então nos ensinam uma lição e logo à frente provam para ver se aprendemos. Na prática é mais ou menos assim, espírita. Você vem no centro espírita, por exemplo, podia ser qualquer lugar, e chega cedo, começa a andar, a casa está meio vazia, você não tem o que fazer, não tem nada para... Começa a ver um cartaz, uma coisa qualquer, quando de repente chega alguém lá no fundo que pela cara, você vê que é gente que não é sempre que vem no centro. Aí você está com tempo sobrando mesmo, resolve ir lá fazer sua propaganda. Chega lá para o indivíduo e começa assim: você devia vir mais vezes no centro. Porque eu venho no centro há muito tempo, sabe? Porque o meu pai tem assento, meu avô tem assento, o centro espírita muda a vida da gente. Antes de vir no centro, era que nem você, perturbado de tudo. Depois de vir no centro, conheci Jesus, o Evangelho, hoje já sou outra pessoa. Hoje eu tenho uma paz que antes eu não tinha. Hoje eu tenho uma paciência que só o contato com Jesus proporciona. Hoje eu tenho uma paciência que só o estudo do Evangelho dá. Você devia vir mais para o centro. Tudo bem. Seu amigo espiritual escuta você falando isso e diz assim: ah, é? Vamos ver então. Aí se ouve a palestra, uma hora a palestra acaba, não há mal que sempre dure. Quando você vai embora pegar seu carro para ir para casa, tem 2 pneus furados. Fala, pelo amor de Deus, mas logo do meu carro, que esse monte de carro vai furar logo o meu. E dá aquele show. E teu amigo espiritual, coitado, ele fala, acho que ainda não. Aí dá um tempo, a gente vai estudando, aprendendo, ouvindo o Evangelho, tomando passe, é de graça mesmo, mas você vai aprendendo. Até o dia que você está andando pelas ruas de Jundiaí, olha para a cara de alguém e começa assim: você divide mais para o centro. Porque eu vou no centro há muito tempo, sabe? Meu pai tem assento, meu avô tem assento, centro espírita, Buda Viagem. Você faz sua propaganda, né? E estudando na casa espírita, hoje eu tenho um equilíbrio emocional que antes eu não tinha. Hoje eu tenho um controle pessoal que só o contato com Jesus proporciona. Estudar na casa espírita, frequentar o centro, ter contato com o Evangelho, me deu um controle absoluto sobre mim mesmo. Você devia ir para o centro. Tá bom.
Aí teu amigo espiritual escuta você falando isso e diz: ah, é? Vamos ver então. Aí você continua andando pelas ruas de Jundiaí, a primeira fila que você vê, você para e pega. A gente gosta de fila, né? É um motivo para reclamar quando a gente não acha outro. Aí senta na fila de qualquer coisa, padaria, quitanda, açougue, pega a fila do banco, pelo menos tem ar-condicionado. Aí você está na fila, tem 2, 3 na sua frente, você está ali na santa paz do Senhor, quando de repente entra na agência um casalzinho, jovens, bem vestidos, mãozinhas dadas, falando alto, cumprimenta o guarda-gerente, chama a atenção de todo mundo olha para eles, você também olha para eles, distrai um minuto, quando você olha para frente, eles estão na sua frente na fila. Fala, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer nada aqui, alguém tem que tomar providência, ninguém vai chamar, e a gente dá aquele show. E tem um amigo espiritual, coitado, ele tinha até chamado os espíritos para ver que agora sei. Dá decepção nele e fala, acho que ainda não. Então, espírita, já vai sabendo, quando você for embora agora, primeiro constrangimento que aparecer, quando vier aquele impulso que você vai explodir, você para e lembra, tem gente vendo. Aí disfarça, finge que você não ia xingar, que não ia brigar, disfarça. Porque é assim que funciona. Estar aqui agora nesta reunião só vale a pena se for para sairmos daqui melhorados, transformados. Ou podemos olvidar que aprendemos aqui e que eles nada nos cobram por isso. Aprender aqui é aplicar lá fora, ou a vida não faria sentido. Mas a essa altura de reflexão, o nosso trabalho, a nossa obra já estava quase concluída. Faltava um final para ela que eu não sabia qual dar. Fui escrever outras coisas, aguardando a inspiração. Até que um dia, eu fui fazer palestra no litoral, na praia aqui próximo. E tive a oportunidade de presenciar uma cena de beleza arrebatadora. Estar sentado naqueles bancos que ladeiam o mar. E desceu numa rampa que dava acesso à areia e à praia propriamente ditos, um casal. Irmãos, eu acredito. Ela, uma jovem de aproximadamente 18 anos, acredito. Ele, um garoto de mais ou menos 12 e com visíveis limitações físicas, visíveis. Desceram a rampa levando um par de raquetes e uma bolinha de jogar na areia. Posicionaram-se e a irmã disse ao garoto, você quer jogar mesmo? Ele disse, quero. E ela jogou. Jogou da maneira mais fácil para que ele acertasse e ele errou. A menina saiu correndo, foi lá longe, pegou a bolinha, voltou no mesmo lugar, se preparou e disse, você quer jogar de novo? Ele disse, quero. Ela jogou e ele errou. Ela saiu correndo, foi lá longe, pegou a bolinha, voltou correndo, se posicionou da mesma forma e disse, você quer continuar? Ele disse, quero. Ela jogou e ele errou. Ela saiu correndo, foi lá longe, pegou a bolinha, voltou, tomou a mesma posição, preparou-se e disse, você quer continuar? Ele disse, quero. Ela jogou e ele errou. E eu assisti isso por quase 1 hora, sem que nenhuma vez eu tivesse presenciado na expressão da jovem a figura da aspereza. Sem que nenhuma vez ela tivesse falado com o irmão num tom maior. Sem que nenhuma vez ela tivesse presenciado ali a figura da agressividade. Aí eu pensei, agora a obra está concluída. Porque se alguém pretende, seguindo as orientações de Jesus, desenvolver a capacidade de enfrentar as próprias dores e angústias, tendo um esforço menor do que esse, é bom nem tentar. Nem tenta, espírita. Nem tenta. Porque eu não sei vocês, mas conhecendo a mim próprio e as minhas limitações que são extensas, eu já estou convencido de que só cheguei até aqui, exatamente aqui hoje, porque lá em cima alguém não desistiu de mim. E todos os dias, pela manhã, quando eu acordo, alguém me joga uma bolinha. E eu sou forçado a reconhecer que a maioria delas eu ainda erro. Mas no outro dia, pela manhã, alguém me joga uma bolinha de novo.
E eu não creio que com a vida de vocês seja diferente. Quando nós olhamos a história da criatura humana, das cavernas até aqui, para que esse desenvolvimento se operasse, alguém não desistiu de você. E a nossa parte, a nossa contribuição em retribuição ou mesmo em gratidão é a velha fórmula: aplicar lá fora tudo que aprendemos aqui dentro. É esse o grande desafio que temos. Materialmente, acreditamos que a nossa luta é sempre contra as outras pessoas e contra o mundo, porque somos materialistas e não entendemos ainda que tudo que se opera fora tem a sua gênese dentro. Mas o grande intento da criatura humana é aplicar lá fora aquilo que aprendemos aqui dentro. É dar testemunho da nossa confissão de conhecer o Evangelho de Jesus, porque não vale a pena conhecer Jesus se for para ter o comportamento igual daqueles que não conhecem. Ter acesso ao Evangelho para quê? Se for para ser igual àqueles que não têm. Só vale a pena estar aqui agora. Esta reunião só tem valor se for para amanhã, para saindo daqui, nós temos uma quantidade de pessoas propostas a renunciar aos impulsos materialistas, mecanicistas de sempre, numa proposta de vida maior. Ou não valeria a pena estarmos aqui? Se somos filhos de Deus, temos que do Pai trazer traços de caráter que ateste essa paternidade. Não dá para confiar na providência divina, mais ou menos. Se somos filhos de Deus e confiamos nele, é necessário que isso cause diferença na nossa postura comportamental, no enfrentamento das nossas dores, no enfrentamento das nossas angústias, sempre com retidão, porque não existe nenhuma demonstração maior de amor e de confiança no Cristo do que vivermos um mundo de obstáculos, dores e dificuldades, cultivando a alegria de viver. Nenhuma prova maior podemos dar a Jesus de confiança nele do que enfrentarmos as nossas dores, cultivando o ânimo elevado, dando testemunho de que sabemos de que ele não permitiria que sofrêssemos em vão, de que cada uma das nossas dores e angústias, por piores que sejam, trazem para a nossa alma lições importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação moral. E desta forma podemos orar dizendo a Jesus de que nem sabemos por que é que sofremos, mas que podemos ficar tranquilos por uma certeza: ele sabe. Cultivar a alegria de viver num mundo de dificuldades e obstáculos é o maior testemunho de ter compreendido o Evangelho. E é por isso que concluímos com uma página especial atribuída a Mei Mei, onde ela canta a beleza da vida, dizendo que alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida que existe em toda parte. Abençoa e serve por onde passes. É possível que a tempestade nos amarfanhe a vida e aperte, azede o coração. Porém, amanhã será um novo dia. E é crendo nesse novo dia que caminhamos hoje com a dignidade que o Evangelho imprime nos nossos corações. Pela paciência com que me ouviram, muito obrigado, senhores.
agradecermos a presença do nosso irmão, essa bênção nesse domingo maravilhoso. Muito obrigado, Deus o abençoe a sua missão. E nós agradecemos o nosso coração a Deus, nosso Pai, que nos permitiu essa manhã, esse encontro tão maravilhoso. Nós voltamos a falar que as obras do nosso irmão estão à disposição para serem vendidas. Aqui nós temos só a reencarnação espírita, é uma das obras que ele coloca à disposição de todos nós. Então, damos por encerrado esse encontro, que Deus nos abençoe. E os irmãos que querem tomar um passe, podem se colocar à disposição ali, como de costume. Um bom dia a todos.